Olá, vamos hoje para o estudo dos números reais. Nós já estudamos os números naturais, estudamos os números inteiros, os números racionais, os irracionais e agora nós vamos estudar os números reais. O que é o conjunto dos números reais? É a reunião do conjunto, dos números racionais, ou seja, o conjunto de todos os números. Quando se fala em racionais, lógico, está englobando os naturais, os inteiros e os racionais expressos na forma de fração e também os racionais expressos na forma de número decimal. Então, continuando, é a reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Ou seja, o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, ele é igual a quê? Ele é igual ao conjunto dos racionais unidos, que é a união, com os irracionais. Portanto, o conjunto dos números reais, ele é a reunião dos racionais com os irracionais. Veja só, vale lembrar que não existe nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Não existe nenhum número que seja racional e irracional, certo? Mas qualquer racional, vou representar só pela letra, e qualquer irracional pode ser chamado de real. Lembrando que o primeiro conjunto que nós estudamos foi qual? O conjunto dos números naturais. Os naturais, eles serviram de base para formar o conjunto dos números inteiros. Depois dos inteiros, os inteiros, eles serviram de base para formar um outro conjunto, o conjunto dos números racionais. Ou seja, os naturais, eles estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos no conjunto dos números reais. E os irracionais? Para eu formar os inteiros, eu preciso dos naturais. Para eu formar os racionais, eu preciso dos inteiros, que são números positivos, números negativos e o zero. E os irracionais? Os irracionais são justamente aqueles números que nós falamos que não podem ser escritos na forma de fração e tem a representação decimal infinita e não periódica. Entretanto, os irracionais, eles estão contidos nos reais, assim como o natural está no inteiro, o inteiro está no racional, o racional ele está contido no conjunto dos números reais.
Quando nós fazemos o diagrama, por exemplo, eu tenho aqui os números naturais, que foi o primeiro conjunto. Depois dos naturais, nós temos inteiros. Depois nós temos os racionais. Como foi visto, os irracionais, eles jamais poderão ser também racional. Então, os irracionais é um conjunto à parte. Por quê? Porque os números irracionais, eles não podem ser classificados como elemento desses outros conjuntos. Mas, como foi falado, todos esses conjuntos, eles formam um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional e todo racional é real. Natural está contido em inteiro, inteiro contido em racional e racional contido em real. E os irracionais, como eles não têm essa classificação, os irracionais estão contidos no conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais, assim como nos outros conjuntos estudados, nós trabalhamos com as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Nós já trabalhamos com essas outras operações dentro dos outros conjuntos. Aqui nós vamos finalizando com o conjunto dos números reais. Foi só um breve comentário, só para vocês relembrarem, tendo em vista que vocês já estudaram esse conjunto numérico em anos anteriores. Então, esses números reais, como nós já falamos, eles ainda irão contemplar, além das 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada lá na frente com a potenciação e a radiciação, ok? Até mais!